Olá, meus amigos, eu sou Célio Oliveira e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal O Transmissor de Paz. Hoje vamos abordar um assunto um pouquinho delicado para muitas pessoas, principalmente quando se tratando de falar da perda de um parente, da perda de um amigo, de um ente muito querido. É falar sobre a morte. Mas que tipo de morte? A morte do corpo ou a morte da alma? E antes de abordar o assunto, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para vocês poderem receber mais conteúdos falando sobre Espiritismo com o Célio Oliveira. Sigam também as outras redes sociais, assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu estou sempre postando falando sobre Espiritismo e passando um pouquinho da doutrina espírita, do conhecimento que eu estou adquirindo, ainda sou, claro, aprendiz, mas juntos vamos juntar nossas experiências e transformar um pouquinho a doutrina espírita num cotidiano diário. Para começar o assunto de hoje, eu quero que vocês comecem a analisar comigo, porque muitas pessoas já ouviram falar sobre vida após a morte. Mas é claro que as doutrinas, as crenças de hoje não permitem se falar nesse assunto porque eles acreditam em outras coisas diferentes, em outras experiências diferentes, estudos diferentes, mas que já não se pode mais negar. Como hoje o tema é falar sobre a morte e o tema a ser abordado agora, nesse momento, é sobre a morte do nosso corpo, é sobre esse envoltório que a gente adquire quando chega aqui na Terra, quando a gente nasce. Como bem sabemos, isso daqui se desenvolve de acordo com os anos, né? Temos aí uma base mais ou menos de até 80, 100 anos para que tudo isso aqui, todo esse corpo se desenvolva. Mas como isso aqui se desenvolve? Por que isso aqui se desenvolve? Porque estamos aqui para uma expiação, para um teste aqui na Terra, a mando de Deus, para que a gente possa aprimorar as nossas existências passadas. Ou seja, o nosso espírito ele é mais antigo do que a gente pensa. Claro que muitas crenças chamam o espírito de alma, que é basicamente a mesma coisa. E em dado momento da nossa vida, a gente tem que deixar esse corpo por doença, por acidente, por alguma fatalidade, e não só o nosso, mas também os nossos queridos parentes. E é difícil de entender o porquê que isso acontece, porque faz parte da nossa evolução nascer, crescer e morrer. Mas o que acontece depois que a gente deixa esse envoltório, esse corpo, essa massa? Pois bem, é aí que entra o Espiritismo para poder ensinar e desenvolver no pensamento de cada um a forma de conhecer o que acontece depois que a gente deixa isso daqui. No processo da perda de um parente, de um amigo, de um filho, a gente acaba ficando muito abalado, porque é normal a gente viver tanto tempo junto de uma pessoa, amando aquela pessoa, desenvolve todo um sentimento, todo um vínculo que é simplesmente material. Talvez não seja tão material, talvez seja espiritual, mas eu vou abordar isso no vídeo posterior. Mas é difícil da gente conviver com a perda. Isso é só quem passa, né, materialmente falando, só quem passa por essa situação é que consegue imaginar. Mas se você quiser mesmo saber o que acontece com o nosso corpo, com a nossa alma, depois que a gente deixa, ou seja, quando deixamos isso aqui, essa matéria, que é simplesmente carne e osso, começa um novo ciclo de trabalho. Nossa alma, nosso espírito, ele se desprende gradativamente do nosso corpo, dessa matéria que adquirimos através do ventre da nossa mãe e outras circunstâncias, e começa um novo ciclo no plano espiritual. É o que dizemos sobre a vida após a morte, que somente o Espiritismo, o estudo da doutrina espírita, vai te dar o conhecimento amplo
sobre o que acontece do lado de lá, que posso dizer que é uma coisa maravilhosa de você entender, uma coisa quase que inexplicável. Você perceber que depois que a gente deixa a Terra, o plano terrestre, existe uma vida do lado de lá e que também não é simples, que a gente tem muito trabalho a se fazer. Você acha mesmo que depois que você deixa esse fardo aqui, quando você chega lá, você vai ficar de forma ociosa do lado dos anjos e serafins? Não é bem assim. É aí que começa o trabalho, muito mais trabalho do que tivemos aqui em vida, na Terra. É permitido a todos os seres humanos viver o seu luto. Isso é digno. Perante aos olhos de Deus, é normal. O que não é normal aos olhos de Deus? Se você viver o seu luto como é de seu direito, que você acabou de perder um ente querido, não quer dizer que você tem que passar 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos vivendo esse luto. Viver o luto é normal. Viva o luto, chore, mas não se prenda à matéria, não se prenda a esse corpo que acabou de deixar, porque isso também influencia na evolução daquela alma, daquele espírito que deixou esse corpo. Como eu falei, pode ser de um amigo, pode ser de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão. Quanto mais você sofre essa perda, pior é para que esse espírito do seu ente querido se evolua. É como se ele tivesse preso aqui, porque a família está presa e não deixa ele embora, não deixa ele evoluir. E é preciso que vocês entendam que ele precisa seguir o caminho dele conforme as leis de Deus. Ele viveu aqui, conviveu aqui, foi feliz com vocês, foi feliz com a gente, mas que depois que deixa a matéria, deixa o corpo, ele precisa retornar ao plano espiritual para voltar a trabalhar. E o luto em excesso acaba atrapalhando esse espírito na evolução que Deus pôs na vida dele. Então, se você se interessa pelo assunto, em saber o que acontece depois que a gente deixa a nossa carne, essa massa corporal, conheça o Espiritismo. E eu tenho certeza que você vai se ver dentro de um assunto maravilhoso, onde você vai ter um entendimento, conhecimento de tudo que acontece depois que a gente deixa o plano terrestre. Então, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas fontes de pesquisas para que vocês possam estudar e, consequentemente, evoluir no assunto da morte, no assunto da vida após a morte e, consecutivamente, no aprendizado sobre a reencarnação, ou seja, a volta daquele espírito ao plano terrestre. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte. Assim a gente pode levar um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, que é uma doutrina explicativa, é uma doutrina científica com base em muito estudo que respeita a ciência material, mas também trabalha com a ciência espiritual. Então, gente, muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo.